O problema é a solução. Então, sempre que você se depara com um problema, tem alguma forma de você olhar que esse problema é a solução. Hoje a gente está aprendendo a diversificar e não dá para mudar de uma hora para outra. Tem um colega que tem uma fábrica do ramo alimentício, segmento de salgado, por exemplo. Ah, vai fazer delivery porque quem consome o seu produto, ele participa de evento. Está lá no evento. Só que não tem evento. Então, quem vai consumir seu produto? Onde estão os seus consumidores? Ah, estão em casa? É simples, parece ser simples, né? Então muda o modelo de negócio para deliveries e entrega diretamente em casa. Mas não é tão simples assim. Quem já estava no mercado de delivery pôde acelerar muito bem os seus ganhos. Agora, quem pega um negócio tradicional e de repente vai mudar para o mercado de delivery, né? Tá vindo ali no modelo tradicional desde o início e de uma hora para outra vai mudar para o mercado delivery, os resultados não vão vir em 2, 3 meses, salvo raras exceções. Não vão vir em 6 meses, como não veio para esse colega. Ele teve que repensar de novo e pensar em outras alternativas. Então, é assim. E eu quero perguntar mais uma vez aqui, doutor Lucas, qual conselho você dá, por exemplo, para quem está fechado, para quem não está podendo trabalhar nesse período agora? Olha, eu acho que... eu vou acrescentar mais ainda. E que não tem capital. Porque existe uma diferença muito grande em quem não pode trabalhar e tem capital, né? Conseguiu fazer uma reserva ao longo dos anos. E uma diferença muito grande para quem não pode trabalhar, né? Está fechado e não tem capital. Não fez um planejamento. Então a pergunta é, qual o conselho, por exemplo, para quem foi pego de surpresa, né? Não pode trabalhar, ou está vendendo parcial, 20%. Esse mês, por exemplo, de abril, eu estou vendendo 30%, 40%, né? Normal também, então assim, mas quem, por exemplo, não tem condições, né? Está arrancando os cabelos, como é que eu vou fazer? Qual o conselho, doutor Lucas? Uma pergunta difícil, né? Mas eu vou falar o que eu acredito que seria interessante. E eu tenho um mentor, um cara muito... maior referência hoje em marketing digital, né? O Érico Rocha, e ele fala um jargão que eu acredito muito. O problema é a solução. Então, sempre que você se depara com um problema, tem alguma forma de você olhar que esse problema é a solução. E vou dar um exemplo aqui simples. Se você, por exemplo, mas eu não consigo me desenvolver mais porque eu não tenho dinheiro para aplicar em curso, por exemplo. Aí o problema é a solução. Na verdade, pelo fato de você não ter dinheiro, aí que você tem que procurar se desenvolver mais. E entrando nessa mesma linha de raciocínio, o problema é a solução. Acho que quando você depara com uma questão que realmente é aquela regra dos 3 terços, né? A gente tem 3 terços de qualquer situação. Um terço você controla, o outro terço são as pessoas em volta, o outro terço é o ambiente, é o mercado, enfim, a gente não controla. E a gente se deparou com um terço desse tripé completamente desbalanceado. Ninguém esperava algo desse tipo, então pegou muita gente de surpresa. E muitas pessoas como diz o Warren Buffett, né? Pegou o pessoal de calça curta. Na hora que abaixa a maré que você vê quem está sem sunga. Então é nessa hora que você percebe isso. E muita gente foi pega de calça curta e sem capital. E agora chegou na situação. Bom, primeira coisa que eu fiz quando eu deparou com isso aí que eu indico, você começar a entender realmente que o problema é a solução e começar a ver uma oportunidade aí. Por exemplo, se o seu negócio está parado, se você não tem capital, significa que agora você tem que começar a se desenvolver de uma maneira para que isso aconteça de uma forma que a sua empresa consiga se desenvolver nesse ambiente. Então, vou dar um exemplo drástico aqui, simples também, que os restaurantes estão fechados. E eu tenho muitos pacientes, né, muitos clientes donos de restaurantes,
E eu vi que dividiu em 2 grandes grupos. Aquele que virou e falou assim, eu tô lascado, não tem jeito, ferrou tudo. E aquele que virou e falou, cara, foi o tempo que eu já estava com essa ideia há muito tempo, mas agora eu coloquei em prática o delivery. Dá um exemplo aqui que aconteceu lá. Então, ou seja, ele transformou o problema em solução. E especificamente, como é que é o passo a passo para isso? Né? Eu acho que a primeira coisa, estabilidade emocional. Tenta realmente se centralizar, entender que o mundo não acabou, entender que tudo está acabado e as coisas vão tender a piorar. Não, pelo contrário. A gente vem, por mais que seja mais devagar do que se imaginava, vem desenvolvendo para soluções cada vez melhores. Então, centrar um pouco, respirar, ficar mais tranquilo e a partir daí fazer uma sala de guerra. Reúne com todo mundo da sua equipe e fala, aí pessoal, está muito pior do que a gente imaginava, quais são as ações que a gente pode tomar agora? E a partir disso começar a entender as ações que são possíveis a partir disso aí. Eu acrescentaria olhar pessoas do seu ramo que estão se desenvolvendo e crescendo. Você pode ter certeza, não interessa o seu ramo. Tem alguém nele que, nessa pandemia, se desenvolveu mais do que os outros. Então, tentar identificar isso, olhar como exemplo e colocar em prática. E foi exatamente o que eu fiz. Quando fechou, e basicamente a gente teve que fechar tudo, não andava nenhuma alma viva lá na Savassi, onde é que é a minha clínica, né? Estava tudo completamente fechado. Eu chamei a equipe, fiz uma sala de guerra e falei, e aí pessoal, como é que nós vamos fazer? Fazer um cenário pessimista, um realista e um otimista. E o engraçado é que o nosso cenário pessimista, isso era em março do ano passado, 18 de março de 2020, eu não esqueço essa data, porque foi quando fechou de vez. 18 de março de 2020, a gente fez um cenário pessimista que se fosse muito ruim, a pandemia ia durar até julho de 2020. E nós estamos em abril de 2021 e ainda não resolveu, né? Então, ou seja, basicamente a gente tem que chegar nesse momento agora e fazer novamente isso, sala de guerra. Cenário pessimista, realista e otimista. E a partir disso aí, olhar dentro do seu ramo, quem que você está vendo que está se desenvolvendo e que você pode fazer um benchmark ali. Entender, copiar, se inspirar e colocar em prática de alguma maneira. Até se o que você perceber for, cara, isso aqui dessa maneira não vai funcionar. Deixa eu ver uma outra forma aqui. Eu fiquei sabendo de uns casos, Marcos, muito interessantes. Pessoas que, por exemplo, eu não lembro exatamente o case, com muitos detalhes, mas um setor pequeno da empresa dele, que ele não dava muita atenção, na pandemia foi uma oportunidade gigante e aquele setor pequeno começou a ser a maior parte do faturamento dele. Então, ou seja, ele viu uma oportunidade ali que ele tinha que fazer de uma forma remota e aquilo ali, era uma empresa de plástico, e eles viram que as grandes indústrias não iam precisar da demanda de plástico que precisaria, mas que um outro setor nessa pandemia iria poder usar de uma maneira mais eficiente enfim, um setor da empresa dele ia se desenvolver e garantir o faturamento melhor da empresa. Então, eu acho que a principal questão é essa, 3 coisas. Primeiro, centralizar, relaxar, entender que não acabou, pelo contrário, tem pessoas crescendo nesse momento. Segundo, sala de guerra. E terceiro, colocar em ação o que foi definido aí como estratégico, né? Muito bom, muito bom. Nós já estamos partindo para as soluções, hein, pessoal? Já estamos parando de chorar, de falar dos pontos negativos que acontecem, né? Mas não adianta a gente ser hipócrita também, dizer que no mundo do empreendedorismo não existe... um mar de maravilhas, né? Pode ser um mar de maravilhas, se a gente fizer algumas coisas básicas que precisam ser feitas. Então, eu gosto de contar de fazer uma analogia, por exemplo, com uma enchente, né? Numa enchente, existe hoje a meteorologia, a ciência está aí. Imagina uma família que a Defesa Civil passa lá e fala assim, olha, saiam daí, retire os móveis, ainda dá tempo, porque está chovendo lá em tal lugar e a água vai chegar aqui amanhã. Aí muitas famílias saíram, foram embora, tiraram seus pertences dali, e, claro, embora no sentido de, por um tempo, né, até que a enchente passe, mas de repente ficou uma família lá. Aí quando essa família vê que está chegando a enchente, ela quer se salvar. Mas aí
às vezes vai salvar alguma coisa, às vezes não vai se salvar. Talvez a água já vai estar batendo no pescoço. Outros podem ser que já estejam morrendo. Mesmo quem sobreviver vai ter muita lama para tirar. Vai ter muita lama para resolver. E quando a gente fala na nossa casa, por exemplo, né? Na nossa vida financeira, ou das nossas empresas, é a mesma coisa. É evidente que no mundo do empreendedorismo vai ter enchente. A gente já está falando com antecedência, todo mundo já sabe disso. É impossível uma empresa ficar 10, 15, 20 anos sem enfrentar um período de instabilidade econômica, política, né, uma grande crise que possa surgir. Então a meteorologia está dizendo, vai ter enchente. Quando o empreendedor vai lá e abre o seu CNPJ, ele já sabe que vai ter enchente. E o problema é que ele não se prepara, não planeja, né? Não planeja. E quando a enchente chega, quando a crise chega, bate o desespero, aí está afogando. E quem está afogando, imagina, tem muita lama para resolver. Vai ter que ter paciência, tem que ter controle emocional, inteligência emocional para sair da situação. A gente fala muito de propósito, mas o propósito me ajudou, o porquê empreender. Às vezes você está de madrugada pensando, nossa, o que eu fui fazer? Fui abrir empresa. Não, mas eu fui responsável, se eu abrir, se eu entrei nessa situação, eu vou sair. Porque você tem um propósito, as pessoas confiaram em você, então tem os porquês, né? Tem os porquês. Muito obrigado a todos vocês, obrigado ao Dr. Lucas por ter atendido o convite.